Olá, povo amado de Deus, olá, povo amado da Virgem Maria. Um abençoado dia, quinta-feira, gente. Quinta-feira, esse dia maravilhoso que o Senhor fez para nós. Assim como nos diz o salmo de hoje, né? O Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Esse salmo que vem nos lembrar da eleição de Deus e tudo que Deus fez na vida de Davi. O que Deus fez na sua vida? Quais foram os grandes feitos de Deus na sua vida? Nos momentos mais, vamos dizer assim, mais importantes, você consegue reconhecer a presença de Deus? Você consegue perceber que Deus estava contigo nos momentos mais importantes, sejam eles de alegria, sejam eles de tristeza, sejam eles de vitória? Você consegue perceber que Deus esteve com você? Você consegue lembrar aí, ó, na sua memória afetiva, que Deus estava ali? Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Olha o que Deus inspira Davi a dizer. Não será surpreendido pela força do inimigo, mas o filho da maldade, nem o filho da maldade poderá prejudicá-lo. Diante dele esmagarei seus inimigos e agressores. Ferirei e abaterei todos aqueles que me odeiam. Na verdade, o meu amor estará sempre com ele. Deus dizendo isso, inspirando isso a Davi dizer. E eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, nesta manhã, nesses primeiros minutos que você acordou, você consegue lembrar de Deus? Você consegue pensar em Deus nos primeiros minutos e dizer assim, Deus está comigo? Você consegue não pensar em outra coisa senão Deus está comigo, o meu Criador, aquele que é onipotente, aquele que destruiu grandes exércitos, aquele que fez o mar se abrir, aquele que fez o povo do Egito caminhar a pé enxuto, aquele que deu autoridade para Davi e fez dele um grande rei, esse Deus que deu vista a cegos, esse Deus que fez de leprosos voltar à sua dignidade, esse Deus que fez de uma mulher prostituta uma mulher serva dele, esse Deus todo poderoso. Lembra, pensa nele agora. Esse Deus que não poupou seu filho para que eu e você tivéssemos vida, ele está conosco. Ele está no meio de nós. Esse que não tem limite para nos amar. Esse Deus que não coloca empecilhos, inclusive o seu pecado, os seus erros, a sua fragilidade, não impede Deus de te amar. Pensa nele agora. Pensa quem é esse Deus. Quem é esse Deus que não age comigo como eu mereço? Porque eu não merecia ser amada, eu não merecia ter tudo que eu tenho, porque Deus não olha para mim pelo que eu mereço. Deus olha para mim pelo que eu sou. Eu sou filha dele, você é filha de Deus. Que nesta manhã, nesses primeiros minutos do seu dia, nessas primeiras horas, nesses primeiros minutos, que você se vê despertada, a sua mente, o seu coração possa lembrar quem Deus é, porque Deus está lembrando e está pensando quem você é e não o que você faz para Ele. Deus agora não está pensando, nossa, fulano é do ECC, fulano é do grupo de oração, fulano é da liturgia, fulano é Messi, fulano é da equipe tal. Não, agora Deus não olha para nós e nos reconhece o que nós fazemos. Deus nesta manhã reconhece quem nós somos. Você é um filho, uma filha amada de Deus. E independente do que você é capaz de fazer, Deus te ama. E o amor dele é um amor que não se mede, que não tem como descrever. É um amor que passa de geração em geração. Deus amou os seus pais, Deus amou seus avós, Deus amou seus bisavós,
Deus amou seus tataravós e Deus te ama hoje. E eu quero dizer para você o que a palavra de Deus hoje vem dizer. No Salmo, de hoje, Salmo 88, Ele vai amar os seus filhos. Ele vai amar os seus netos. Ele vai amar as gerações futuras que partem da sua história. Deus não é homem. Deus está acima de nós. Por isso, deixa o seu coração agora. Deixa o seu coração fazer essa experiência de amor, de confiança em Deus. Deixa o seu coração se encontrar com Deus. Deixa o seu coração agora ser cuidado, amado, amparado. Deixa o seu coração agora encontrar com a verdade. Porque tem tanta coisa acontecendo à sua volta. À minha volta tem acontecido muita coisa. Mas nós não podemos esquecer e nem nos distrair de quem Deus é. O Salmo de hoje vem dizer também: encontrei e escolhi Davi, meu servidor, e o ungi para ser rei com seu óleo consagrado. Estará sempre com ele a mão onipotente. Nesta manhã, Deus te encontrou despertada. Nesta manhã, Deus te encontrou acordada, acordado. E Ele está te ungindo. Nesta manhã, eu estava aqui em oração. Era 5h20 da manhã. Estava eu aqui dobrada, me dobrei mesmo na presença de Deus hoje. E chorei na presença dEle. O Senhor trazia ao meu coração. E Ele dizia, que Ele me encontrou aqui. A palavra que vinha ao meu coração nesta manhã era: Deus me encontrou. E ao me encontrar, Ele vinha trazendo o óleo não só para me ungir, mas o óleo que vinha blindar a minha vida para ser toda dele. Para que eu não me dispersasse em meio às dores, em meio a tudo que está acontecendo, em meio ao que o mundo tem me provocado, mas que eu pudesse lembrar quem Ele é. E aí eu peguei a palavra antes de ler o Evangelho, eu peguei o Salmo de hoje, peguei a primeira leitura de hoje. E quando eu me deparei com este versículo, era isso que Jesus falava ao meu coração nesta manhã, o que Ele estava fazendo. E eu acredito que Ele está fazendo com você também. Aí da sua casa, aí da sua sala, aí da sua cozinha, você que está preparando um café para ir trabalhar. O Senhor está te vendo e está te ungindo. O Senhor está te vendo e está te capacitando. O óleo da unção que Ele deu para Davi foi um óleo de reinado. O óleo que Ele está dando para você, a unção que Deus está dando para você, é para que você seja uma mulher sábia, em meio ao tempo em que tudo tem nos emburrecido. A unção que Deus tem dado a você e a mim é uma unção de visão, de quem não se limita, mas de quem vê além, de quem vai além. Uma unção de coragem, de fortalecimento espiritual. Por isso, assim como Ele, olha o que Ele diz: encontrei Davi. E nesta manhã, a graça de Deus passa por nós. E quantos ainda dormem, quantos ainda se descansam, quantos ainda repousam, mas você acordou. E ao despertar, saiba que Deus viu o seu esforço. Deus viu a sua disposição para estar com Ele. O Senhor viu o teu coração necessitado e aberto para Ele. Então saiba, isso não é passado despercebido diante de Deus. Deus não deixa o seu esforço ser colocado num cantinho e Ele ignora. Não, Deus está vendo. Escolhi Davi, meu servidor, e ungi. Ungi. A unção que vem de Deus, a presença, a mão de Deus está sobre nós. Para uma grande e extraordinária missão.
ser um filho hoje. Ser um filho amado de Deus hoje. Estar com Deus hoje. E fazer tudo segundo o seu coração. Amém? Porque Davi foi ungido para ser um rei. Para fazer o que Deus havia pedido, com coragem e ousadia. E talvez você hoje é uma rainha de um lar, é um rei de um lar. Mas antes de ser rei, você é filho de Deus. Você é filha de Deus. E Deus não abandona as obras das mãos dele. Deus não abandona nenhum de nós. Deus está conosco. Por isso, declare isso para você mesma. Eu despertei e Deus me viu. Eu acordei e Deus me viu acordada. E ao me ver acordada, o Senhor se dispõe em me ungir, em trazer para mim a vida dele, a presença dele, o óleo da unção. Ele vem trazer, ele vem entregar. Deus não vai te deixar hoje de mãos vazias. Traga ao seu coração, meu irmão, minha irmã, essa certeza. Hoje eu preciso ser sábia, hoje eu preciso ter visão, hoje eu preciso de resposta, hoje eu preciso ser forte meio às tribulações, hoje eu preciso estar firme mediante a um dia desafiador na maternidade, no meu trabalho, no meu casamento. Hoje eu preciso estar firme no meu casamento. Entenda isso, Deus vai te capacitar na tua vocação, no teu grupo de oração, no teu ministério, no encontro que você vai ter hoje à noite de oração. Deus está contigo e está te ungindo para isso. Se você despertou para Ele, Ele também está despertado para você. E antes de você chegar, Ele já estava te esperando. Esse é o nosso Deus. Ele diz para nós, estará sempre com Ele a minha mão onipotente e meu braço poderoso há de ser a sua força. Salmo 88. Toma posse. E vamos pegar o evangelho de hoje, aquilo que Deus tem para nós. E nesse momento em que o Espírito Santo me provocava, queimava o meu coração para entregar essa palavra para você. Antes até mesmo do evangelho, o Espírito Santo falava, entrega da música, entrega, porque eu estou mudando. Faz com que esse povo seja cheio, faz com que esse povo seja cheio de Deus. Eu estou só fazendo o que Deus está me pedindo. Eu havia preparado aqui, não sei se dá para vocês verem a letrinha, ó. O evangelho de hoje, dia 12 de maio. Preparei uma coisa totalmente diferente na oração, mas o Espírito trazia isso e eu estou aqui não para fazer o que eu quero, mas para fazer o que Deus quer. Para entregar para vocês o que Deus quer. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos rezar, vamos preparar o nosso coração para receber a palavra. Vamos pedir ao Espírito que Ele venha nos dando o quê? Entendimento. Que o Espírito Santo de Deus venha nos dando essa capacidade de entender o que Deus quer nos dizer nesta manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Nós rogamos a intercessão dela e pedimos, Espírito, venha sobre nós. Venha iluminando a nossa vida, venha iluminando a nossa alma para entender e aceitar a palavra de Deus. Não nos deixe dispersos nesta oração. Não nos deixe distrair nesta oração. Mas dai-nos a graça de uma comunhão com Deus. Espírito Santo de Deus, unge os nossos ouvidos, que ao ouvir a palavra, essa palavra possa gerar e transformar a nossa vida. Espírito, eu não quero ser fria, eu não quero ser indiferente nesta oração. Eu não quero ser só uma admiradora da Tua palavra, mas eu quero ser aquela que viva e testemunhe a Tua palavra. Espírito Santo, unge a minha capacidade de entender, de pegar a palavra, ler e entender a Tua palavra. Unge, Espírito Santo, o meu coração, que ele seja uma terra fértil,
que ele receba como uma semente boa a palavra de Deus. Dai-me visão do que Deus quer falar comigo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pegue comigo hoje Evangelho de São João, capítulo 13, dos versículos de 16 a 20. Evangelho de São João, capítulo 13, dos versículos de 16 a 20. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhe disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aquele que escolhi. Olha isso, gente. Olha o que Jesus está falando. Eu conheço aquele que eu escolhi. Mas é preciso que se realize o que está escrito. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade eu vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos pegar o início deste evangelho para nós entendermos. Depois de lavar os pés. E aqui, Jesus então vem falar para nós, depois do ato de lavar os pés dos apóstolos, de banhá-los, de tirar a sujeira dos pés. Nós sabemos que depois disso, Jesus vai se derramar no alto da cruz e não só lavar os pés, mas lavar a nossa alma. Jesus, então, ele está disposto a fazer o que for preciso para que eu e você tenhamos uma vida digna, tenhamos uma vida de filho. Aqui eu não estou falando o que hoje se diz que tem que ser assim para viver bem. Não, aqui eu estou dizendo mediante uma vida em Deus, o que realmente você precisa para uma vida digna. Jesus, então, ele já vem preparando e dizendo, é preciso aprender a ser humilde e é preciso aprender a ser servo. Porque o que mais nós queremos hoje é ser servidos. O que mais nós desejamos hoje é isso, é ser servido. Quantos conceitos errados têm entrado dentro dos casamentos, dentro dos matrimônios? Eu vou me casar para ser feliz. É o que a gente mais escuta. Eu vou casar porque eu quero encontrar uma pessoa que vai viver comigo e vai me realizar. Meus irmãos, a maior realização do matrimônio é poder dizer, eu vou servir esta pessoa até o fim. E a minha missão, dada por Deus, é cuidar dessa pessoa para que ela seja salva em Cristo Jesus. Às vezes a gente se ilude, porque aqui Jesus não traz ilusão para nós. Quem segue Jesus Cristo não tem ilusão. Quem segue Jesus, quem tem Jesus como Senhor da sua vida, sabe que com Ele não tem mentira. Não tem assim, eu te prometo isso. Jesus não prometeu para nós uma vida fácil. Ele prometeu para nós o quê? Cruz. Ele prometeu para nós muitas das vezes o quê? Que nós não teríamos um lugar para descansar a nossa cabeça. Então, quem segue e quem o conhece, sabe que vai ter dificuldade. Mas quem segue verdadeiramente o Cristo, não para nas dificuldades. Prossegue, vai além. Hoje está difícil, mas eu vou vencer, porque Jesus está comigo. Dentro de um casamento, dentro de matrimônio, dentro da maternidade, dentro de um trabalho. Nós precisamos entender isso, que servir, estar ali a serviço, porque o casamento, às vezes,
Não é só amor, não. Meu bem, meu chuchu, meu tchutchuco, meu amorzinho. Não, é servir. É servir o outro quando o outro tá cansado. É servir o outro quando o outro tá muito chato. É servir o outro. Enfim. E aqui Jesus está dizendo para nós: eu lavei os pés. Saibam lavar os pés uns dos outros. Saibam amar um ao outro. Saiba ensinar o outro a se purificar. Observe o outro. Hoje, o que mais a gente tem visto dentro dos matrimônios, dentro dos casamentos, é que a gente não sabe olhar um para o outro mais. Quando namorava, olhava, observava, prestava atenção. Mas depois parece que casa, que aí sim a gente tem que se olhar, a gente para. E aí, de repente, aquele amor que a gente tinha, aquela pessoa que a gente conhecia, porque aí a gente casou, né? A gente teve coragem de casar. Aí a gente casa, a gente desconhece a pessoa. A gente para de olhar verdadeiramente para identificar quem é aquela pessoa. E aí a gente fala, meu Deus, eu conheci, mas a pessoa mudou. Claro, todo mundo muda, todo mundo tem sua transformação e a gente sabe que é assim. Mas a gente para de servir de coração. Porque na verdade a gente quer ser servido. Na verdade a gente quer que alguém venha fazer para nós. Na verdade a gente quer que alguém venha nos, vamos dizer assim, nos fazer felizes. Não que ser feliz é errado. Mas Jesus está dizendo que primeiro eu preciso aprender a servir. Primeiro eu preciso aprender a me doar. E neste evangelho, Jesus começa a nos fazer memória de o quanto Ele se deu para nós. Para que eu e você fôssemos salvos. Jesus, então, Ele vem convidando cada um de nós a repetir o que Ele fez. E ser cristão é ser um Cristo no dia de hoje. Não ser um Cristo que vai morrer na cruz, mas ser um Cristo que vai morrer em pequenas coisas. Um Cristo que vai morrer para que o matrimônio seja salvo. Uma pessoa que está em Deus, que está em Cristo, que vai morrer para ajudar alguém que está mais necessitado. Morrer para as vontades. Por exemplo, estar aqui todas as manhãs é morrer um pouquinho para o seu sono. É morrer um pouquinho para a tua vontade de ficar deitadinha, quietinha, sem preocupar, sem pensar em nada. É encontrar meios de fazer como Jesus fez. E ele diz, em verdade, tipo, é isso mesmo, não tem outro meio. O servo não está acima. E às vezes, quando a gente se identifica como filho, a gente se sente muito amado. Mas se sentir amado não quer dizer que a gente saiba mais. Um pai e uma mãe amam os seus filhos. E eles sabem o que é melhor para os seus filhos. O filho ama os seus pais, mas eles não sabem o que é melhor para eles. Nós, muitas das vezes, por achar que Deus nos ama, nós também achamos que nós podemos mandar em Deus. E aqui este trecho do Evangelho é muito forte para nós. O servo não está acima. Nós precisamos entender e aceitar, que para mim é o mais difícil. Porque às vezes a gente entende, mas a gente não aceita. Que o que Deus já escolheu para nós, o que Deus já colocou para nós, é o melhor. Deus nos previne de muitas coisas. Deus nos poupa de muitas coisas. E nós precisamos olhar e falar assim, realmente, se eu seguir, hoje é mais difícil, mas se eu seguir isto, amanhã eu colherei bons frutos de obedecer a Deus. O que Jesus está dizendo em seguida, né? O mensageiro não é maior que aquele que enviou. Quem vai dar a mensagem não é maior que a mensagem. Não, eu pregando, por exemplo, eu não sou maior que a palavra de Deus.
A palavra de Deus é maior. Eu sou só um instrumento nas mãos de Deus. Olha o que ele diz. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que eu escolhi. Eu conheço aqueles que eu escolhi. Eu sei aqueles que eu coloquei o dedo e falei, vem para um caminho mais próximo de mim. Vem por uma via onde nós vamos andar mais juntos. Aonde eu vou estar mais nos teus pensamentos. Aonde eu estarei mais nos teus sentimentos. Mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. E o que Jesus está dizendo aqui para nós? Desde agora eu vos digo, isto antes de acontecer. Aqui, Jesus está dizendo das decepções que nós vamos sofrer. Nesse trecho é importante a gente entender, né? Jesus está falando assim, olha, vai acontecer muita coisa aí que talvez vocês vão se decepcionar. Vai acontecer algumas coisas aí que vocês vão olhar e vai falar assim, nossa, isso mexeu tanto comigo. Isso me abalou tanto. Mas Jesus está dizendo aqui, porque ele estava falando de Judas. Ele já estava avisando para que a gente não deixasse que isso abalasse a nossa fé. Hoje, muitas pessoas têm deixado Jesus porque têm se decepcionado com fulano, porque têm se decepcionado com Beltrano, porque têm visto coisas e falado assim, nossa, aquilo mexeu comigo, nossa, aquilo me abalou, nossa, aquilo, nossa. Entenda uma coisa, Deus, a mensagem, o ser Jesus Cristo, continua atuando, independente do que está acontecendo com as pessoas. O que eu quero dizer? O Evangelho não vai parar de ser anunciado, porque infelizmente tem padres deixando o ministério. A palavra de Deus, ela não vai deixar de ser anunciada e de trazer o reino de Deus aqui para a terra, porque infelizmente, tem casais se separando. A palavra de Deus não vai deixar de ser anunciada e o reino de Deus não deixará de ser implantado, infelizmente, porque tem pessoas mentindo dentro da igreja. Deus continua sendo Deus atuando. O nosso coração mudou. A nossa forma de viver o Evangelho mudou. Outro dia, no início do ano, só dar um breve testemunho para vocês sobre isso. Eu estive num retiro e nesse retiro estava conversando com o pessoal de que estava organizando o retiro e eles estavam dizendo de uma experiência que eles tiveram com um padre. E eles estavam sentados à mesa, conversando e falando da sua experiência. Cada um ali estava falando de quando eles tiveram uma experiência com Deus. E aí chegou no padre, o padre disse assim, eu nunca tive uma experiência com Deus. Eu nasci católico, eu nasci dentro de uma família católica, quis ir para o seminário porque eu via que ser padre é uma vida boa. Mas experiência com Deus eu nunca tive. Na verdade, eu nem sei se Deus existe. E aí, o pessoal daquela comunidade, né, ficou escutando aquele padre. E aí, no final, eles disseram assim, mas padre, e mesmo assim, o senhor continua sendo padre? Aí ele disse assim, né, eu continuo, porque eu vejo que é bom, mas isso que vocês viveram, eu ainda não vivi. E aí ele foi para a capela. Ele chegou na capela, ficou lá um tempo. E aquele diálogo
Mexeu com aquele padre, que já era padre há mais de anos, não era um padre jovem, já era um padre mais velho, que ainda não tinha tido uma experiência com Deus. Verdadeiramente. Sabe, meus irmãos, ter uma experiência marcante com Deus na alma é o que vai muitas das vezes nos alimentar para a gente não sair dele. Eu preciso ter esse sabor de Deus. Faz memória de uma coisa que você gosta muito de comer. Lembrou? Lembrou do gosto? Lembrou de quando você coloca aquilo na boca? Pois é, você teve uma experiência. A mesma coisa quando a nossa alma experimenta. Ela lembra, ela diz, isso é bom, e ela diz, por isso eu não vou fazer outra coisa. Por essa experiência, eu não vou trair a Deus. Por essa experiência, eu não vou abandonar a Deus. Por essa experiência, eu temo a Deus. E aqui Jesus está dizendo para nós, olha o que ele diz. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Independente do que está acontecendo. Jesus já nos avisou desses acontecimentos de traição, de mentira, de incredulidade. Jesus já nos avisou. Ai, mas isso mexeu tanto comigo. Cuidado com as coisas que estão mexendo muito com você, porque Jesus já nos avisou. Sabe outra coisa que Jesus disse para nós, que eu preciso lembrar você nesta manhã? No mundo tereis aflições. Coragem. Eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Coragem. Eu venci o mundo. Por isso, por mais que você tenha tido uma experiência de decepção, por mais que você tenha tido uma experiência de muita mágoa, de frustração, por mais que você tenha tido uma experiência ruim, lembre da experiência boa com Deus. Não seja uma pessoa vazia, porque uma pessoa vazia, ela é vulnerável com qualquer coisa que possa colocar dentro dela. Você não é uma pessoa vazia. Você é uma pessoa que já experimentou Deus. Então não aceite qualquer coisa dentro do pote da tua vida. Dentro do pote da tua vida que caiba o amor, que caiba o perdão, que caiba a reconciliação, que caiba a vida. Não permita que essas outras coisas cheguem até o teu coração. Quem está dizendo isso é Jesus. Quem está te hoje orientando para a vida é Jesus. Quem está falando para você é Jesus. Aprenda a ser servo. Aprenda a servir. Aprenda a se encher de Deus. Aprenda a ter experiências de Deus. Não deixe que as decepções que têm acontecido do lado de fora ocasione vazios na tua alma. Tenha na tua alma experiência com Deus, para que quando os grandes barulhos, as grandes tempestades do lado de fora não te abalem. Não te abalem. Nós precisamos caminhar com Deus, sabendo quem Deus é, tendo com Ele uma experiência. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém, amém? Hoje é o nosso último dia da novena Nossa Senhora de Fátima. Gente, que maravilha que tem sido essa novena. Meu Deus do céu, tem sido extraordinário. Quero de todo o meu coração encorajar você para o último dia. E lembrar, gente, nós estamos nos aproximando do Congresso Theotokos. Este encontro que vai reunir pessoas, que vai reunir corações que amam a Deus, assim como o coração de Maria. Este encontro que vai nos deixar cada vez mais
unidos ao Senhor. Quero convidar você a estar conosco nos dias 28 e 29 de maio. Nós teremos presença de pregadores, vamos ter momento de adoração, vamos ter Santa Missa, vamos ter momentos de workshop, enfim. Estaremos com o Senhor. E isso para nós é o mais importante. Não duvide do que Deus há de fazer, de realizar nesses dias na sua vida. Eu quero convidar você a estar conosco, a se unir, a se movimentar para estar conosco, né? E que a graça de Deus possa animar, avivar cada vez mais o seu coração. Que Deus te abençoe. Um bom dia com Jesus, Maria e José.